Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. A crise pandêmica tem nos proporcionado uma oportunidade única de acompanhar aspectos de metodologia científica e de geração de conhecimento em tempo real, enquanto acontecem. Nos últimos dias foram divulgados vários estudos, vários dados que mostram como a construção de um arcabouço teórico pode ser importante não apenas para explicar, mas também para enfrentar e solucionar problemas no mundo real. Vejam que nos últimos dias o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um estudo muito importante que mostra que o Brasil está sempre entre os países que pior administraram a crise pandêmica em todos os aspectos. Se dividirmos o conjunto de países do mundo em 5 grupos, os que apresentaram desempenho administrativo da crise ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, o Brasil, não importa qual índice seja considerado, está sempre no grupo de péssimas administrações. É por isso que ele tem uma das mais altas taxas de mortalidade pela Covid-19 do mundo, uma das mais altas taxas de desemprego causada pela pandemia e um dos piores desempenhos do mundo do ponto de vista econômico. E a razão é muito simples, é porque não há aquela discrepância entre administrar, cuidar da saúde e administrar e cuidar da economia, que tomou conta do discurso governamental desde o início da crise. Em verdade, como mostra bem o estudo do IPEA, os países que vão mal de saúde também vão mal de economia. E olha que o estudo é baseado principalmente nos dados de 2020 e as coisas pioraram muito no Brasil no ano de 2021. Pois bem, preso às suas concepções equivocadas do mundo e às suas estruturas teóricas equivocadas, o presidente aparece num evento falando que são idiotas aqueles que ficaram e ficam em casa trabalhando. E ele está equivocado de novo, porque apenas no Brasil, cerca de 60% das pessoas estão envolvidas com atividades de serviço. E é preciso que alguém diga ao presidente que nessa área o home office veio para ficar e que esse caminho não terá volta, mesmo depois que passe a crise pandêmica, simplesmente porque o trabalho em casa é mais eficiente e mais barato em muitos segmentos da economia. Reforçando o seu discurso, o presidente ainda louvou o agronegócio porque não havia parado as atividades durante a crise pandêmica. E ele erra de novo, não porque o agronegócio tenha parado, mas porque o agronegócio representa grosseiramente o emprego de 10% das pessoas que trabalham no Brasil. E ele depende de insumos produzidos pela indústria, como, por exemplo, caixas de papelão, fertilizantes, filmes plásticos. Depende do transporte, de maneira que os portos, os trens, aviões, caminhões principalmente continuaram funcionando e dependem, obviamente, do comércio, já que o agroproduto precisa chegar às cidades e ser transportado até as casas dos clientes. Esse mundo de gente não parou de trabalhar porque não pararam as atividades essenciais em nenhum dos setores da economia. Essa fala do presidente, ela, na verdade, tem a intenção de reforçar a estrutura teórica que foi proposta pelo governo federal para enfrentamento da pandemia desde o início da crise em março de 2020, que é a de que o governo deveria trabalhar para atingir a chamada imunidade coletiva, que em síntese poderia ser explicada da seguinte maneira: se todo mundo pegar a doença e gerar a imunidade, o problema com a doença acaba. Mas esquecem esses senhores que 0,5% das pessoas que ficam doentes, no caso da Covid-19, infelizmente morrem, o que no Brasil representa cerca de 1 milhão de pessoas. Já estamos nos aproximando
do 500 mil e faltam ainda mais 500 mil mortes aproximadamente para que se atinja essa meta estabelecida pelo governo federal. Certamente alguém um dia vai pagar por essa vergonha ética e moral que aceita a morte como solução de um problema. Mas pode ser ainda pior. Um estudo recentemente divulgado por cientistas brasileiros e ingleses mostra que a taxa de reinfecção em Manaus, por exemplo, durante a última crise enfrentada pelo estado do Amazonas, foi tão alta quanto cerca de 31%. Ou seja, as pessoas não adquirem essa imunidade permanente. E não chega a ser espantoso esse fato, porque nós não adquirimos imunidade permanente em relação a muitas doenças, o que inclui a frequente gripe que nós temos de vez em quando. Portanto, pode ser que essa imunidade coletiva não chegue simplesmente nunca, porque a imunidade não será permanente. Os estudos indicam que, embora haja muita variabilidade entre os indivíduos, um grande número de pessoas não está mais imune à Covid-19 cerca de 5 a 6 meses depois da última infecção. Para piorar, não se sabe ainda qual será o tempo de proteção que a vacina dará às pessoas, porque pela primeira vez na história estamos desenvolvendo também uma vacina em tempo real. Muitos especialistas levantam a possibilidade de que as campanhas de vacinação terão que ser possivelmente anuais. Imagine o tamanho da crise no país se a vacinação tiver que ser anual, porque 5 meses depois de iniciada, não conseguimos ainda vacinar 10% da população brasileira, o que significa que, se mantivermos o mesmo ritmo, ao final de um ano, teremos vacinado apenas 1/4 da população brasileira e haverá ainda a necessidade de vacinar os outros 3/4, enquanto o primeiro quarto começa a perder a imunidade. Veja que a meta da imunidade coletiva, nesse cenário, pode ser impossível de ser atingida, de maneira que a estrutura teórica montada pelo governo federal não é apenas criticável do ponto de vista ético e moral. Pode ser que ela seja também completamente ineficaz. E isso já diziam os especialistas no início do ano passado. Portanto, você, jovem pesquisador, pós-graduando brasileiro, preste muita atenção na evolução desse tema, porque ele tem muito a ensinar para você sobre como lidar com conhecimento e sobre como desenvolver uma estrutura teórica que seja responsável e adequada, não apenas para explicar seus dados, mas para propor soluções consistentes para os problemas que vamos enfrentar no futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.